Pegada de varejo, pegada de atacado. O menor preço do Brasil, pertinho de você. Agora em Patos vai ter economia. E para o Caim vem cantar mais eu. No Mix Mateus, tudo pro seu negócio e pra sua casa. No Mix Mateus. É muito preço baixo que nunca se acaba. Vem aí uma grande inauguração em Patos, é dia 10 de novembro, aguarde! Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Mega Black Brisa Net, oferta pra voar as bandas. Assine 500 e leve 700 mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste. Brisa Net. Oferecimento Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje nosso querido amigo, confrade do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, membro também do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, o escritor patoense Renato César Carneiro, que lançou recentemente mais um trabalho chamado de O Crime da Rua da Pedra, Realidade e Ficção na História de um Processo Judicial em Patos. Um livro muito bacana, pessoal, que nós vamos comentar muito hoje. Vamos falar sobre esse livro, que é o material mais recente do nosso querido Renato, mas também vamos falar sobre outras publicações desse querido patoense, que já está radicado há muito tempo em João Pessoa, né, mas que, vez por outra, nos dá o prazer da sua presença aqui na capital do Sertão. Seja muito bem-vindo, querido Renato, ao programa Funes Cultural. Satisfação estar aqui com o confrade Deusimar, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Patos. Também a minha relação com a Funes, né, cultural, já que é uma fundação Hernandes Sátiro que se localiza na minha terra natal, por satisfação também nesse aspecto, e também com a Rádio Tabajara, porque nos 85 anos da Rádio Tabajara eu tive a emoção de participar também da comemoração da Rádio Tabajara, né? Estive lá no programa junto com o José Otávio de Arruda Melo e outras pessoas. Então, me sinto muito feliz de estar aqui convidado por você. Renato, eu queria começar com uma pergunta, né, no sentido do seguinte: você é um acadêmico, né, professor universitário, mas que se interessa por temas populares. Então,
você é professor de Direito Eleitoral, tem vários trabalhos publicados na área de eleições, principalmente aqui no Sertão, e agora analisando o crime, né, analisando do ponto de vista processual, o crime da Menina Francisca, que também está vinculado ao imaginário popular aqui da cidade. Né? Como acadêmico, né, eu queria que você comentasse um pouco, como acadêmico, essa sua preferência por esses temas vinculados à cultura popular, até um pouco do folclore eleitoral também que você conta nos seus trabalhos. Eu tenho 15 anos de Universidade Federal, né, da Paraíba. Eu leciono lá, no curso de Direito, a disciplina de Direito Eleitoral. E estou também há 27 de TRE, né, de servidor da Justiça Eleitoral, lidando com Direito Eleitoral. E mais 4 de oficial de Justiça Tribunal de Júri, portanto, uma vida com direito de 31 anos, né? Então, só que nesses 31 anos, né, 3 décadas no direito, eu me lembro sempre tomo como referência um jurista da Suprema Corte norte-americana, que ficou muito conhecido, chamado Oliver Wendell Holmes, que ele dizia que quem só direito sabe, nem direito sabe. É uma frase, uma das famosas frases dele, né, que ele era muito bom de frases, e de pensamento e de filosofia, né? E que expressa de que o profissional do direito que fica restrito apenas ao mundo de direito, ele, né, fica num mundo muito pequeno. Né? Exatamente. Em 3 décadas eu precisei aprender isso na prática, né? E vi que existia vida além do direito, né? Então eu escrevo sobre direito eleitoral, escrevo sobre a legislação eleitoral, tenho alguns livros sobre isso. Escrevo sobre a última obra publicada, ainda esse ano, foi o Dicionário de Direito Eleitoral, inclusive ficou em parceria com a desembargadora, presidente do TRE, né, Maria de Fátima Bezerra de Moraes Cavalcante Maranhão. Tive essa satisfação e essa honra de escrever com ela esse dicionário. E também escrevo sobre a história do voto na Paraíba. Então eu enveredei pela história, né, e pela sociologia eleitoral, que são áreas afins do direito, sociologia, história, etc. E na história eu descobri essa veia de escritor e comecei a pensar justamente em escrever também, né, o despertar sobre a história eleitoral da minha terra, já que eu cresci em Pé de Palanque, né, ali na Rua da Baixa, na Rua Augusto dos Anjos, né, pequeno, ainda criança, não perdi os comícios, o chão batido ainda, né? E aguado às 5 horas da tarde para que na hora do comício, né, o povo, com tanta gente, não houvesse a poeira subisse, né, o poeirão, o famoso poeirão. Então eu tenho essas lembranças e guardei, né? Assim como guardei na minha memória a famosa passeata dos animais, liderada pelo padre Levi, né, na famosa campanha eleitoral de 1973, que o ano passado fez 50 anos e que eu resgatei no livro Deus e o Diabo na Morada do Sol, as campanhas eleitorais de Padre Levi, né? Então, além de gostar da história, né, e fazer essa relação entre história e direito, eu me divirto, né, ao mesmo tempo. Para mim é um prazer, um entretenimento. E também resgato a memória, ajuda a resgatar a memória da minha terra, né? Seja da Paraíba, a história do voto na Paraíba, seja através da história, também resgate da história, a memória eleitoral na cidade de Patos. Você é um parceiro da Fundação Hernando Sátiro, já publicou vários textos no Caderno de Cultura do Jornal União, no espaço Funes Cultural. E em novembro do ano passado, você publicou um texto intitulado Jeguiata ou Motociata, né? Então, o ex-presidente do Brasil, né, o Jair Bolsonaro, usava muito das motociatas, né? E você rememorou, né, uma história do Padre Levi para falar sobre a jeguiata, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa história do Padre Levi aqui. Eu procurei fazer essa relação, né, e demonstrar ao público, o leitor, de que um cidadão em 1973, sem informática, né, sem as redes sociais, né, sem esse mundo virtual, ele consegue mobilizar mais de 1000 animais
consegue mobilizar mais de 3.000 pessoas, né, numa passeata, junto com animais, e que mobiliza os meios de comunicação da época. Vieram correspondentes da capital do estado, de outras cidades do Brasil e até do exterior, a tal ponto que a foto da capa é a foto que foi veiculada na Alemanha, em um dos jornais da Alemanha. Então, eu tinha que registrar esse fato e demonstrar que esse cidadão, do ponto de vista do marketing eleitoral, ele era um grande gênio, né? Padre Levi. E ele também, né, lembrando que ele era comunicador, ele tinha um programa diário na Rádio Espinharas, né? A voz da diocese, né? E que ele, claro, utilizava também para se promover eleitoralmente, né? Então, na minha concepção, é um gênio, né, do ponto de vista para a época, vendo essas limitações da época, e comparei justamente com o ex-presidente, né, que inovou em termos de campanha eleitoral no Brasil nas motociatas, né, e que teve grandes mobilizações. Então, eu procurei fazer essa relação, né. Nós temos o Jair Bolsonaro realmente, embora nós sabemos que é um homem bastante limitado do ponto de vista da inteligência, né, mas no aspecto de comunicação a gente não pode, né, negar de redes sociais, ele não é tanto que os outros adversários, até os que venceram, né, reconhecem que ainda está longe de alcançar o mesmo nível assim do que ele já conquistou, né, em termos de espaço. Né? Pois é, analisando eleitoralmente, a gente sempre conversa muito sobre isso aqui. Quem estuda a história política de uma determinada sociedade, né, quem estuda principalmente as publicações, né, assim, eu sinto muita falta na classe política, né, de produção, né? Eu não reverbero a tese de que para você ser político, prefeito, governador, presidente, você tem que ter uma carreira acadêmica, nada disso. Eu acho até um pouco preconceituoso essa ideia. Mas é interessante como vários políticos de antigamente enveredaram pela parte literária. O próprio Hernando Sátiro, né, com obras de impacto como Mariana e o Quadro Negro, Zé Américo de Almeida, né, que foi governador da Paraíba, o próprio Padre Levi como comunicador, né, que era uma pessoa culta relacionada aos temas da teologia, e outras pessoas. O Antônio Maris, pegando uma história mais recente, né, que é uma figura do ponto de vista intelectual fantástica aqui na Paraíba e pouco trabalhado, né, que eu acho que falta um pouco disso nos políticos da atualidade, uma dedicação maior nesse campo. Nós não temos mais, como ressaltando aí, bons oradores como antigamente, né? Ronaldo Cunha Lima, né? Raimundo Asfora, próprio Zé Américo, né? O Otacílio de Queiroz aqui em Patos, né? Então você não tem esses bons oradores, não chegam nem perto, né? Então, por isso que há uma carência, né, de lideranças. Não à toa que hoje nós temos uma carência de lideranças, justamente por isso, né? Então, o que se espera, no mínimo, hoje, nesse contexto, na ausência de líderes, de bons oradores, de pessoas que saibam se comunicar bem, né, nós exigimos, no mínimo, que sejam, pelo menos, bons gestores, né? É o mínimo que se pede, né? Pois é. Renato, vamos entrar um pouco no teu livro, né, mais recente, que foi lançado recentemente aqui na cidade de Patos, um evento sensacional lá no auditório da UAB. O Crime da Rua da Pedra, realidade e ficção na história de um processo judicial em Patos. Renato César Carneiro. Um material riquíssimo que analisa os passos processuais do processo que envolve o assassinato da menina Francisca. E eu já queria começar essa parte da nossa entrevista pedindo para que você fizesse um panorama, né, um panorama comparativo em relação a esse processo, né? Você, como jurista, como pesquisador, você teve contato com vários processos, inclusive processos antigos, né? Além de ser um crime que ocorreu na sua terra, na sua cidade, esse processo que envolve o assassinato da menina Francisca tem componentes diferentes de outros processos que você analisou na época. O que é que te motivou a realizar esse trabalho? Bastante.
a história desse processo, desse crime, né? E desse livro, ele está atrelado à própria história do crime, né? Porque eu não vou mentir para você não, e as pessoas podem não acreditar, mas assim como há um misticismo e houve em torno desse processo, até porque a vítima se tornou a santa do povo, né? Aqui em Patos. Então essa energia também, eu senti quando estava escrevendo esse livro, né? Essa energia eu senti, porque todas as noites, inclusive, que eu escrevi algo, né? E sempre a gente sentia essas energias. Será que eu estou fazendo o correto em resgatar essa memória, né? Será que isso está bem encaminhado? Será que eu estou bem nesse sentido? Será que isso deve ser dito ou não deve ser dito também? Né? Até que ponto o que se deve ou não dizer, registrar? Né? Mas aí eu começo agradecendo a Damião Lucena, né? Um historiador em Patos que eu respeito muito, assim como José Romildo também, José Mota e tantos outros, o próprio Dr. Flávio Sato, que é a nossa talvez maior referência, até porque Sim. era o decano, vamos dizer assim, né, dos nossos historiadores. Então, eu tenho um grande respeito também ao Luciano, e ele teve a gentileza e a elegância de me emprestar. Eu estive na sua casa, né, visitando a sua garagem cultural, e disse que estava imbuído de propósito de escrever esse livro, e ele gentilmente me cedeu as cópias, que ele tem há muito tempo, né, e eu levei para João Pessoa e comecei a escrever. Então eu tenho essa gratidão, esse preto de gratidão a Damião Lucena, né? Porque o livro só foi possível porque o processo original eu tive dificuldades, né? Porque também eu entendo, o Tribunal de Justiça ele põe a exposição pública, mas ninguém pode manusear devido, né? São 100 anos, né, de história, né? Sim. Então, como o Damião Lucena tinha as cópias, só foi possível escrever o livro graças a essa atitude de Damião. E também teve essa energia, né, durante a escritura do processo. Mas no final deu tudo certo, porque eu pensei que eu comecei a escrever o livro e não sabia como iria terminar. Mas terminei de forma positiva, porque no próprio decorrer das pesquisas, eu descobri as novidades. E esse é o lado positivo do livro, né? Quais são as novidades? Eu descobri um habeas corpus, que nem o Tribunal de Justiça estava próximo do processo principal. Porque há dois volumes em que o desembargador Marcos Cavalcante, com quem eu trabalhei no TRE, ele é presidente da Comissão de Memória do Tribunal de Justiça da Paraíba. E ele publicou 2 livros nessa comissão. Os livros sobre julgamentos históricos do Tribunal de Justiça da Paraíba como um todo, mas, claro, o Tribunal de Justiça como órgão do Poder Judiciário é quem detém os processos. Então, e o segundo volume foi só sobre processos de violência contra as mulheres. E nesse processo de violência contra as mulheres, se eu não me engano, o primeiro processo é o da Cruz da Menina. E nesse processo ele apenas vai transcrever os depoimentos testemunhais, fez um resumo do processo, mas nem trazia a denúncia, que eu trouxe aqui na íntegra, e nem a decisão do magistrado de pronunciando os réus e decretando a prisão. E então a novidade que eu trouxe nesse processo, as novidades são o habeas corpus, em que os advogados tentaram anular o processo para que ele voltasse à estaca zero, né? Porque é uma estratégia sempre da defesa, né? Principalmente quando o processo é rumoroso e que ganha a repercussão na sociedade. Então, esse habeas corpus. E o segundo, eu trago cópias, né, dos pedidos, das petições iniciais, do desaforamento, em que eles tentaram transferir o julgamento para outra cidade, haja vista que na opinião deles, Patos estava contaminada pelo misticismo. E, portanto, isso influenciaria negativamente sobre os jurados, né? E o desaforamento é uma coisa interessante, porque o desaforamento, apesar do Código de Processo
Penal ter mudado muito, né, de lá para cá, mas o Instituto do Desaforamento continua hoje, inclusive, no nosso Código de Processo, né? Exatamente por conta disso. De forma correta, inclusive, né? Porque há situações em que o crime ele é tão de repercussão, como foi esse, né, para a época, que os réus já estão condenados pela sociedade, né? Então, a imparcialidade que se espera dos juízes, de fato, ou da sociedade, ela não tem. Por isso precisa transferir, né, o julgamento para outra cidade. E a terceira novidade, talvez a mais importante que eu acho, nesse livro, que também os outros historiadores sequer se referiram, e aí não há nenhum demérito, porque eles não conheciam o documento, e eu descobri o documento, é a pessoa influente, né, muito importante, mais importante, que justamente influenciou para que o processo não andasse, desde o inquérito, né, que passou 9 anos arquivado, até também que fosse demorado o seu julgamento, né? Eu trago o nome e a foto dessa autoridade da época, né? E eu já me permito, como escritor, não adiantar, para que os seus telespectadores tenham a curiosidade, manter a curiosidade, né? Haja vista que nós teremos também um novo lançamento no mês de novembro, né? Na segunda quinzena do mês de novembro, tá para confirmar aqui na capital, né? Aliás, em João Pessoa, e aí vamos então, deixar aí, não vamos dar spoiler, né? Pois é, inclusive as pessoas comentam muito sobre a interferência política, mas todos para você que está nos vendo através da Brisa TV, da TV Sol, através das plataformas digitais e também que está nos escutando através da Rádio Tabajara, existe de fato, né, coisas estranhas no processo, como o primeiro julgamento só vai acontecer muito tempo depois, não é? Junho de 1934. E vai haver de fato interferência política, só que todos os discursos em relação a isso eram discursos genéricos, né? Então, bom, houve interferência política, mas de quem, né? Quem foi a pessoa que liderou isso? Se você adquirir o material, você vai saber de fato quem ou por onde essa interferência política e os motivos por que houve interferência política, né? Sim. Como é que você chegou nesse nome, né? Eu cheguei porque no próprio documento da defesa, por incrível que pareça, foi a própria defesa, num dos pedidos formulados, ele mesmo fez o relato da história e disse, né, que segundo a acusação, fulano de tal está interferindo. Então ele entregou para os historiadores, para a posteridade, né? Porque talvez se ele não tivesse feito isso no pedido, na petição inicial, ainda hoje nós não saberíamos quem teria sido essa autoridade, certo? A pesquisa é uma coisa fantástica, não é? E eu me emocionei, né? Porque você como historiador sabe também, né? Que quando um pesquisador encontra uma informação dessa, a gente se arrepia todo, né? Dá uma emoção. Por quê? Porque, por isso que eu digo que eu não me sinto um verdadeiro historiador. Para mim, um verdadeiro historiador, ele guarda na memória fatos, nomes e datas. E eu sou péssimo disso. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é justamente descobrir, né, esses fatos, né? E essas novidades. Eu sempre... Está aí toda a literatura, eu cito Evandro Nóbrega, que foi o primeiro a escrever e tem uma matéria nos jornais da época, 1973, 50 anos depois, veja, 50 anos depois é que os jornais vão se referir a um crime. Estava tudo abafado, né? Por quê? Porque também havia interferência nos jornais da época, para que não houvesse repercussão, né? Então, Evandro Nóbrega escreve em 1973, é uma página inteira do Jornal Norte, e eu trago a foto, inclusive, aí do retrato falado da menina, né, que Evandro reproduziu. Eu li dissertações de mestrado, acho de uma sobrinha dele, Eliana Medeiros Nóbrega também, uma dissertação de mestrado, cito. Bill Ramos, os crimes que abalaram a Paraíba, já que esse crime
tão bem, belíssimamente narrado por Bill Ramos, de quem eu sempre fui fã incondicional. Né? Para mim, um dos melhores penas da Paraíba, né? Um dos maiores escritores da Paraíba. Damião Lucena, José Romildo e todos os outros que escreveram sobre o fato. Então eu fiz um apanhado, não é? E aí, baseado nesse apanhado, eu acrescentei os documentos que eu encontrei, né? Como a minha contribuição, né, modesta a essa história, né? Para que a posteridade, os alunos de direito, não é? Eu tive a oportunidade de encontrar aqui um professor de processo penal, não é isso? Que vai servir para os alunos deles, não é? Também. Vai ser muito importante para os alunos de direito, principalmente de Patos, né? Para estudar o processo penal à luz da sua realidade local. Que eu sempre procuro fazer isso também com os meus estudantes de direito eleitoral, né? Eu tenho uma coleção chamada Casos Eleitorais Célebres. E eu justamente exploro os casos julgados e históricos que passaram pelo TRE da Paraíba para ensinar os alunos, né, de direito eleitoral, né, com base na sua realidade. Não adianta eu estar contando uma história de longe, não é? Não adianta. Quando você conhece a realidade mais perto, principalmente, você também tem a oportunidade de conhecer sua história, né? Então eu faço sempre esse link, direito e história local, para os alunos, né, compreenderem bem. Eu vou tomar a liberdade de discordar de você quando você diz que não é historiador. Sim, viu? sim. Eu acho que a produção bibliográfica que você tem, as análises, viu, colocam você num patamar, sim, né, de historiador, até pelas análises, né, que você faz. E quando junta com a parte jurídica, né, os trabalhos realmente ficam bem feitos. Já inclusive, a gente vai comentar um pouquinho sobre outro processo, né? Eu vou deixar para o final da entrevista, que é outro trabalho fantástico seu, que é sobre a Alírio Vanderlei, né? O processo em torno do Alírio Vanderlei. Esse crime ele gerou uma grande repercussão, né? Como todo crime que envolve criança, né? Ainda bem, né? É sinal de que a humanidade ela possui sensibilidade, né? Mas aconteceram coisas estranhas. Até tem uma parte aqui no material que você coloca justiça de fanáticos, né? Que é a maneira como os advogados de defesa, né, de Domila e Absalão, ao ter negado um pedido de habeas corpus, né, você até coloca entre aspas essa frase, quando diz assim: na petição, os advogados afirmaram que a fantasia popular dos patoenses havia engendrado uma auréola de martírio para a vítima, né? É impressionante, né? Como não concordar com isso, né? Porque o martírio ele existiu, né? O martírio existiu. O assassinato foi por meios cruéis, houve ocultação de cadáver, né? Então, enquanto jurista e pesquisador, a gente tende a pesquisar buscando um certo distanciamento daquilo que a gente está colocando aqui, né? Vou usar até a tática do Pierre Bourdieu da distância social do objeto. Mas assim, como patoense, ao ler, por exemplo, uma situação como essa, não bate também um pouco de indignação? Bate muita indignação, mas também, como eu digo na introdução, né, está relacionado à sua pergunta, é que é muito fácil nós julgarmos hoje, 100 anos depois, uma sociedade da época lá atrás, com os nossos valores de hoje, né? Isso até em história tem um nome, anacronismo, sim, né? Sim. Então, o anacronismo é perigoso. Eu aprendi isso, embora não seja de história, mas eu aprendi isso através das leituras. Então, veja só, comparando. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos sequer um Código de Menores. Eu pesquisei, o primeiro Código de Menores no Brasil surgiu em 1927, portanto, 4 anos depois da morte, do assassinato. Sim. E mesmo assim, os Códigos Menores da época não eram para proteger a criança, era para proteger a sociedade de crianças criminosas. Na verdade, os primeiros Códigos de Menores que surgiu foi para proteger mais quem tinha propriedade, haja vista que as crianças, né, praticavam pequenos furtos. Então não era para proteger, era uma punição. Onde colocar esses menores, que isso é um problema social?
que até hoje nós temos, né? O que é que evoluiu? 100 anos depois, né, na década de 90, né, nós já temos um Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí já é a outra, né, visão. Não, agora é proteger a criança, né, a criança e do adolescente. Então nós temos essa evolução. Agora, voltando ainda para a sociedade da época, né, como julgar a sociedade? Eu vou deixar perguntas para o leitor, para que ele pense isso quando estiver lendo o livro. Não vou dar respostas, porque eu também não tenho respostas prontas. Eu acho que o papel do escritor também é indagar, fazer indagações do que também dar respostas, né? Por exemplo, a sociedade da época, por que foi omissa? Por que se calou, já que a violência era constante contra a vítima? Por que tanto silêncio? Aí você vai entender, né? Uma sociedade dependente, né, das autoridades, da força política, da chefia política, uma sociedade muito pobre. Você vai ter que entender, como eu digo ainda na introdução, você vai ter que fazer essa avaliação considerando a época e a ambiência. Você não pode julgar com os olhos do presente. Hoje, ninguém mais se cala diante das violências. Você pode até hoje fazer uma denúncia anônima para a mulher ser protegida, o idoso ser protegido, as crianças não apanharem, né, não sofrerem violência. As denúncias podem ser. Naquela época, não, você tinha que mostrar a cara. Mas aí você pagava um preço social muito grande, né? Sim. Entendeu? Sim. Então, tudo isso eu deixo, isso faz parte também, eu creio, desse contexto aí do livro também, né? Como a gente pode julgar e analisar a época, né? Então, a gente tem que entender, mas para julgar, cada um faz o seu julgamento de valor, mas considerando esses detalhes, né? Até porque você colocando essa provocação, né? Por que a sociedade não agiu? Por que ela aceitou? Por que ela via, né? Tem até uma parte aqui do livro que você coloca uma tragédia anunciada, né? E aí quando você coloca, por que a sociedade não agiu, né, para isso? Essa provocação, ela se dá também, eu vou tomar a liberdade de fazer uma interpretação, né? Ela acontece também porque a própria definição de responsável, à época, tinha muito uma definição vinculada à ideia de propriedade, né? Então, o filho, o filho ou aquela pessoa que foi dada para ser criada era vista como uma espécie de posse, né? Então, o marido tinha direito sobre a mulher, né? Tinha direito sobre o filho, tinha direito inclusive do uso da força, do uso da violência, né? Hoje, a ideia de responsável não tem um sentimento, um sentido de posse, tem mais um sentido de proteção, diferentemente do que ocorreu na época, já que, segundo relatos dos vizinhos, ela era constantemente violentada, né, do ponto de vista físico, né? Principalmente em se tratando de uma criança que não era filha natural do casal, era uma retirante, filha de retirantes, né? Então, isso, para a época ainda, né? E como ela era tratada, né? Como ela era tratada? Não era tratada como filha, embora o casal tenha recebido, mas sim como escrava também, né? Como há uma certa cultura ainda, né? Pelo menos na minha época de criança, até a minha época de criança, né? Ainda deve existir por aí aquela cultura de a criança foi morar na casa de alguém e ali vai ter que fazer serviços domésticos, né? Como se fosse né? E não ser tratada mesmo como filha ou ser protegida, né? Viver de favor, né? Na verdade, essa é a cultura, né? Principalmente da época. Talvez a própria ideia dos pais seria dar essa criança para que ela fosse criada como filha, né? Talvez a expectativa dos pais tenha sido essa, né? Na verdade, essa é a expectativa, digo no livro isso, né? Sempre, e tem que ver a condição, né? Eram retirantes da seca, então, se minha filha vai morrer de sede ou de fome, vai ser muito dolorido para mim, mas é preferível ela doá-la para que ela tenha um futuro, né? Arriscando que ela tenha um futuro promissor, do que ela morrer aqui comigo na minha companhia de fome e de sede, né? Isso aí é doloroso, né? E eu falo isso assim porque você é muito mais jovem que eu, mas eu tenho 56 anos. Quando eu era criança aqui em Patos, na década de 70, uma das cenas também, assim como eu guardei a cena
do Padre Levi, que eu resgatei, porque eu vi a passeata de jumentos passando na Rua da Baixa, eu vi, guardei, isso é uma das imagens de criança. Mas essa é uma imagem alegre, e que eu precisava resgatar. Mas tem uma imagem triste que eu também não esqueço, que era quando a gente ia ali para o mercado público, né, e via, na época de seca, as pessoas, né, assediando, né, para, né, arrombar os armazéns para ter farinha e feijão para comer, né? Os saques, os famosos saques da época, né? Entendeu? Que inclusive na foto, no livro de Padre Levi, eu trago ele alimentando justamente essas pessoas. É uma espécie de amortecedor, né, da sociedade. A igreja sempre foi para fazer essa ponte, né, da fome a quem a quem tem, né? Então eu também tenho essa lembrança triste, né? E sei um pouco, né, quando em 1923, uma grande seca, né? Então a gente sabe o que está escrevendo também. Eu acho importante também quando o escritor tem um pouco dessa realidade, né? Assim como Zé Américo conheceu a seca e escreveu lá a bagaceira dele, eu vi um pouco disso aí, né? E tem outra lembrança que está relacionada ao livro, que eu poderia ter muito bem colocado, viu, Deusimar, como uma introdução. Porque é outra lembrança que eu não esqueço de criança, em que nós morávamos ali na Rua da Baixa, e numa casa, as casas eram geminadas, o muro da nossa casa também era a parede do muro, né, para outra casa, né, da Porfírio da Costa, e a gente ouvia constantes, né, um filho, né, um menino de cor negra, né, ser constantemente surrado, quase todos os dias. Quando eu estava escrevendo esse livro, isso me marcou também, né? E minha mãe, e o livro é dedicado a ela, por isso que eu dediquei o livro a ela. Minha mãe, já naquela época, que sempre foi uma pessoa justa, né, e preocupada com a maternidade, ela foi lá, chegou para a dona da casa e disse: se você continuar batendo nessa criança, eu vou lhe denunciar ao Conselho Tutelar, porque naquela época já havia algum conselho desse tipo, né? E a mulher desapareceu, mas minha mãe não se omitiu. Minha mãe não se omitiu nesse momento, ela foi corajosa, né? E aí essa pergunta, eu não coloquei isso no livro, poderia ter feito a relação, mas aí veio a pergunta: por que é que a sociedade da época se calou? E por que é que ela falou depois, nos depoimentos? Aí os leitores vão descobrir por que é que ela teve a coragem, porque eu digo, porque é que eles se encorajaram de, bom, nós ficamos silentes até agora, vamos agora botar para fora aquilo que a gente sabe, né? Entendeu? Então isso também está relacionado a uma experiência, essa experiência de vida que eu também tive, né? Então isso também eu levei para o livro, né? Na hora de escrever isso. Damião, recebemos recentemente Damião, né, e ele colocou que um dos fatores que ampliaram a comoção, né, do crime foi a própria maneira com que o corpo foi exposto. Sim, também, né? eu vi. A ocultação de cadáver, né, e tudo. O fato do corpo ter ficado exposto, né, para que a população pudesse ver. Até hoje, as pessoas mais idosas que conversaram com pessoas que dizem que conviveram com a Ana Francisca relatam situações corporais quando o corpo foi achado, como os olhos saltados para fora, né, e tudo mais. Você acha que esse horror produzido também pela exposição do corpo dela contribuiu para essa comoção póstuma? Também, né, porque isso faz parte do martírio, né? Para a época, principalmente, né? Claro que a autoridade foi o delegado substituto, não foi o titular. O titular foi do Dr. Vicente Jansen, que era pai do desembargador Orlando Jansen, né? Ele estava de viagem aqui em João Pessoa, e quem teve o primeiro contato com o corpo foi o Dr. Fragoso, né? Antônio Fragoso, o delegado substituto. E ele fez essa exposição pública. Eu também concordo com o Damião nesse aspecto, né? Você tem o martírio, que era as surras constantes, a violência constante, e ainda tem depois a ocultação do cadáver, isso vai sendo somado,
Depois você joga o cadáver num pedregulho, que é onde foi encontrado, né, entre as pedras, os urubus já, né, os restos mortais, vamos dizer assim, e ainda esses restos mortais são expostos na delegacia, né? Tudo isso faz parte do martírio. Se a gente for fazer uma comparação com aquele filme de Mel Gibson sobre a Paixão de Cristo, né, que chocou, por que aquele filme é o melhor filme? Eu até me lembro do depoimento do Dom Aldo Pagotto na época, né? É o melhor filme que retrata a época, eu concordei com ele. Porque, né, há 2000 anos atrás, era daquela forma, o suplício, né? A forma de você aplicar as sanções às pessoas daquela época. Sim. E por que é que aquele filme foi tão importante para a Igreja Católica? Porque quanto maior o suplício, né, e o martírio, maior você, né, o sofrimento leva justamente, e a mensagem é justamente essa, porque é que um homem sofre tanto na cruz, tanto supliciado, né, para quê? Para resgatar a humanidade. Então, há algo que a gente pode comparar, né? Então, quanto mais aumenta o martírio da menina, a exposição pública do cadáver, né, mais aumenta o misticismo em torno da cruz, que foi fincada lá, né? A gente não sabe em que momento, certamente, a gente só sabe quando a capela foi construída, né? Lá em 1929. Sim. Mas tudo isso faz parte desse contexto, né? Que ajuda a aumentar o misticismo, né? Renato, poucas pessoas tiveram acesso ao processo, né, a ler, né, todo o processo, você uma delas. E existem muitas conversas, né, sobre mais detalhes sobre a identidade da menina Francisca, né, a questão dos pais, a questão do possível local que o corpo teria sido sepultado, né? Para alguém que leu o processo, que analisou o caso, no processo tem mais detalhes sobre a identidade da menina Francisca, uma indicação de quem seriam os pais ou do local que ela foi sepultada? E isso também na pesquisa foi importante, porque eu trabalhei, como eu disse, há 27 anos atrás, antes, né, de ser funcionário do TRE, eu fui também concursado no Tribunal de Justiça da Paraíba. E durante esse tempo eu passei 4 anos no Tribunal de Júri, ou seja, crimes de homicídio. Então eu lia os processos, né, claro, curioso, pensando um dia fazer concurso para promotor, juiz, etc. Ouvia também os processos quase todos os dias, e a gente sabe que a primeira prova de um processo judicial de homicídio se chama o laudo de exame cadavérico, né? E isso não tem no processo, não tem laudo de exame cadavérico. Por quê? Porque o doutor Antônio Fragoso não mandou fazer o exame cadavérico como deveria ser, né? O Código de Processo Penal do Estado da época, porque naquela época não era sequer aplicado o Código de Processo Penal, né? Naquela época nós estávamos em 1923 e os estados, cada estado tinha o seu Código de Processo Penal. Então esse é o primeiro defeito processual, vamos dizer assim, que ajuda a defesa, né? É você não ter o laudo de exame cadavérico. Não tendo o laudo de exame cadavérico, como é que você identifica restos mortais? Aí pelos depoimentos, o que se salvou, né, o mais se salvou para dizer que era aquele corpo da menina Francisca é o quê? O vestido, né? Vestido, alguém viu ela vestida, né, com aquela roupa, aí você identifica. E tem um outro problema também, do ponto de vista legal e processual, que é Francisca não tem o certidão de nascimento de Francisca nos autos. Como é que você identifica uma pessoa, né, se não tem a certidão de nascimento? Então, qual era o nome de Francisca? Simplesmente Francisca, como escreveu Misael Nóbrega num dos seus importantes, né, artigos no Facebook, né, que eu achei interessante aquilo. Como é o nome dela? Simplesmente Francisca, e nada mais do que isso. Não tinha sobrenome. Ninguém quer dizer. Naquela época, se dava aos filhos, sequer se tinha o cuidado, né, de dizer, então me dê a certidão de nascimento dela, né, já que eu vou ficar na responsabilidade dela. Então sequer a menina não tinha sobrenome e ficou simplesmente Francisca, né? Então é outro problema também processual, você não tem a identidade da vítima. Então a prova ela é indireta, é prova testemunhal. Alguém veio com ela com aquele vestido, então pronto. Se for encontrar os restos mortais daquele vestido, então
a menina da Francisca. E também você faz a chamada prova indiciária também, né? E você vai juntando as peças de um quebra-cabeça e no final você cria o discurso, né? Então, você tem o desaparecimento da menina. Já visto que o crime se deu na quarta, na quinta-feira, Domila e Absalão saem espalhando pela cidade que a menina desapareceu. Quer dizer, se a menina desapareceu e se um corpo foi encontrado 2 dias depois, então outro indício de que era a menina desaparecida, correto? Né? Sim. Outro indício, se a menina levou uma surra e foi espancada, e se a prova testemunhal de uma pancada grande e de repente um silêncio, como é narrado, um silêncio, né, eterno, um silêncio, como diz Bill Ramos, né, maior do que o silêncio da madrugada, então é porque foi justamente aquela pancada final, né, violenta da Domila, que foi a pancada da morte, e que foi usada a taramela, que é justamente o pedaço de madeira que apoiava a janela, né, para dar segurança à janela, fechar a janela, que foi... E o corpo encontrado, né, todos viram, né, a prova testemunhal, que precisava ser comprovada pela prova pericial, né, que é o corpo, o crânio, né, com uma pancada, e o braço também fraturado. Indícios também, justamente, do uso da taramela e das surras constantes que... Né, e também o indício, outro indício, não é? A principal testemunha do processo é Noé Trajano, né? Que, salvo engano, era parede e meia com os acusados. Quando, na hora da surra, né, a Domila diz, não grite, neguinha, ninguém vai te acudir, eu vou te matar. Entendeu? Então isso também, você junta essas peças, aí é o que leva, né, a toda essa acusação, a todo o processo, a toda a culpabilidade, vamos dizer assim, tecnicamente falando, dos réus, né, que os jurados, os 3 júris, não reconheceram. O que é que pesou na sua visão, na sua análise, para que os jurados, assim, o fato de não ter laudo, ou você acha que de fato o peso foi maior político, ou de fato a ausência desses elementos processuais, como o laudo, né, enfim, pode ter ajudado os assassinos? Eu tenho 3 respostas. Primeiro, do ponto de vista técnico, você tem as falhas do processo. E eu creio que os advogados tentaram, claro, explorar isso. Né? O advogado explora a técnica. Olha, a falha processual é essa. Aí você, quando você sabe, todo advogado experiente, no júri, a primeira coisa que ele faz é suscitar no corpo de jurados a dúvida. Se o processo é falho, então como é que você vai condenar o inocente? Correto? Essa é a primeira estratégia. Essa é a questão processual e técnica. Segundo, se há a falha técnica, você também tem a prova indiciária. A prova não é segura, é só indício. Dos indícios você constrói uma narrativa. Então o que o promotor está falando é só uma narrativa. Entendeu? Aí você já começa a suscitar novamente, será que esse advogado tem razão, né? Agora tem outro componente que eu acho mais forte. Claro que os advogados... Sim, outro detalhe do livro é esse, né? É que naquela época nem tinha gravador e nem tinha taquigrafia. Então, os debates orais entre o promotor e os advogados, você não tem registro nos autos. O que a ata faz, como o nome diz ata, é só um resumo das teses. Claro, o promotor pede a condenação e os advogados pedem a absolvição, correto? Aí, por que é que o livro é realidade e ficção? Foi onde eu me permiti a parte de ficcionista, né? Como eu tinha a experiência do júri, durante 4 anos, eu ficcionei os debates entre promotor e advogados, entendeu? Nos 3 júris. Eu me permiti fazer essa parte de ficção. Como seria ou teria sido, né, esses debates entre acusação e defesa, claro, sem fugir da realidade do processo, entendeu? Eu não podia... a minha ficção era só daquilo dentro do que eles poderiam ter falado, defendido o acusado, certo? Sem fugir dos autos, né?
porque aí eu não iria ser coerente com a pesquisa, né? Entendeu? Sim. Essa foi a parte ficcionista que eu me permiti, e essa também é a diferença do livro, né? Porque aí você foge do historiador um pouco, né, da história, fica dentro dela, mas numa parte de ficção. Sim. Do que poderia ter sido, né? Já que o ficcionista ele trabalha com probabilidades, né? Não com certeza. O historiador trabalha mais com certeza, né? Já que tem que ter a prova documental. O ficcionista não trabalha com probabilidades. Pois é, é um tema que quanto mais se discute, né, mais elementos novos aparecem. É um crime que aconteceu há 100 anos e que faz parte do nosso imaginário popular aqui da capital do sertão. Eu ia esquecendo o terceiro componente que você perguntou, e a terceira resposta. Era o componente político. Se você for olhar os jurados, a relação dos jurados, identificar cada um, você vai ver a relação passada deles com a política. Inclusive, a maioria deles fazendo parte do conselho político da cidade de Patos. Então, eram pessoas bem relacionadas. Não eram qualquer pessoas. Não era gente da ralé, né? Como a expressão da época, né? Eu estou utilizando uma época de império aqui, de historiador, né? Sim. Que Oliveira Viana citava muito. Os pés descalços, a ralé. Sim. O corpo de jurados é elite. Sempre se pretende a elite de qualquer cidade do interior. Assim como os vereadores, né? Os melhores, os homens bons, os capazes, né? As câmaras municipais, né? Isso, a mesma coisa. Os conselhos de jurados era gente importante da sociedade de Patos. E, portanto, tinha um passado político. Entendeu? Interesses também, né? Interesses, claro. Futuros e presentes. Claro. Né? E você tinha um chefe político local, heptacista, né? E você tinha uma corrente política que vigorou até 1930, com a Revolução, né? Mas também outro elemento que eu desperto o interesse do leitor, procuro despertar o interesse do leitor, é isso também, né? Que eu não poderia esquecer. É que o crime é de 1923, ele acontece na Primeira República. O inquérito fica morto 9 anos, 1932. Entre 1923 e 32 tem a Revolução de 30, né? E aí você tem a mudança da estrutura política, que se reflete na estrutura judiciária, né? Eu também questiono aqui, na verdade eu não questiono, eu deixo para o leitor o que era a estrutura judiciária da Primeira República e após a Revolução de 30, e a gente vai ter algumas respostas por que é que o processo foi desengavetado. E você vai também ter a mudança das alterações das chefias políticas no empate. Isso também vai explicar por que é que o processo foi desenterrado. Não é? Também eu acho importante isso. Interessante. Eu quero te parabenizar, Renato, pelo trabalho, né? Mais um trabalho fantástico. O Crime da Rua da Pedra, realidade e ficção na história de um processo judicial em Patos. Eu queria que você falasse, assim, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Ele vai ter algum ponto de venda aqui na cidade de Patos? Pode entrar em contato com você, divulgar suas redes sociais. Quem quiser adquirir o livro, como é que pode fazê-lo? Pode contactar pelo meu WhatsApp, o 99125 9774, vou repetir, 99125 9774, é o meu WhatsApp, não é? Que o preço do livro é R$50, mais 10 de postagem, né? Então fica R$60, que eu vou atender de forma muito gentil e agradecer aí a atenção sua, o convite, né? Participei uma vez e agora a primeira vez sobre a Lírio, né? Inclusive o documentário que você participou sobre a Lírio vai ser lançado no próximo mês aqui. Tá certo. E ficou fantástico o documentário sobre a história de Alírio Vanderlei. Vai ser lançado na inauguração, né, da reforma do auditório. Que bom.
Da Funes, né? E nós teremos um lançamento. Não, ainda não tem data, mas vai ser esse ano. E nós teremos um lançamento aqui em Patos e outro em João Pessoa, daquele material que você participou, que ficou muito bacana. Inclusive, eu vou fazer o seguinte: se você quiser adquirir o livro, né, e quiser também entrar em contato com a Fundação Hernando Sátiro, você vai entrar em contato lá pelo Instagram da Funes, @FunesCultural, que aí nós fazemos essa ponte entre você e o escritor Renato César Carneiro, tá bom? Obrigado. Então, pode procurar também a Fundação Hernando Sátiro, que a gente pode fazer essa ponte entre você e o escritor. Renato, agradecer mais uma vez a tua presença. A gente vai ter que trazer você novamente aqui para a gente falar sobre o processo envolvendo a Lidmera Vanderlei, tá bom? Que é outro trabalho que eu acho fantástico seu. Mas a gente vai ficar uma parte 2 do programa. E eu quero dizer a você que eu tenho novidades, né? Eu tenho novos documentos, inclusive, sobre o processo. Patos tem para as pessoas que são da área jurídica e que gostam de pesquisa, a cidade de Patos tem material farto, né? Nós temos esse caso, né, da Ana Francisca, nós temos o assassinato do jornalista Paulo Porto. Mas alguém escreveu? Não, ainda não. Sobre não, ainda não. Ó, aí, tá vendo? Você tem os casos, né? Ó, você tem os casos, não tem o livro ainda, né? Tem tá bom de fazer. O processo que envolveu a Lidmera Vanderlei. Isso. Então, olha, estudantes de direito, juristas e futuros juristas, pode se colocar à disposição para estudar esses casos, né? Patos é um grande laboratório, né, em relação a isso. Agradecer, Renato, quero mandar aqui um abraço super especial para Rênio César, irmão do Renato César, que está aqui também nos estúdios da TV Sol, acompanhando a nossa entrevista, e quero deixar, Renato, você à vontade para as suas considerações finais. Agradecer, né, a você mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição de você, e sempre uma felicidade estar aqui na minha terra, visitando a minha terra, e o mais importante, sempre uma contribuição à sua história, né, e ao povo, à minha gente, a essa terra que eu amo tanto, e que embora more em João Pessoa, mas que nunca esqueço, está sempre no meu coração e vai estar. Que nas bacana. Minhas pesquisas e nos meus livros. Que bacana, você acompanhou mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. 3 anos, 3ª temporada do programa Funes Cultural, mais de 100 programas, mais de 140 horas de material disponível para que você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade. Forte abraço, semana que vem estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Funes Cultural. Valeu, gente! Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Pegada de varejo, pegada de atacado. O menor preço do Brasil, pertinho de você. Agora em Patos vai ter economia. E para o Caim vem cantar mais eu. No Mix Mateus, tudo pro seu negócio e pra sua casa. No Mix Mateus. É muito preço baixo que nunca se acaba. Vem aí uma grande inauguração em Patos, é dia 10 de novembro, aguarde! Mega Black Brisa Net, oferta pra voar as bandas. Assine 500 e leve 700 mega mais Globoplay e Brisa Music por R$ 99,90. Tá esperando o quê? Corra e assine a internet mais voada do Nordeste. Brisa Net. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca,
capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Já ouviu falar do Desenrola Brasil? É a oportunidade de negociar as dívidas com a Energisa com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes. Se você tem até 5 mil em dívidas, recebe até 2 salários mínimos ou está no CadÚnico, acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas. E se você não se encaixa nesses critérios, negocie com a Energisa em gisa.energisa.com.br. Essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas. Energisa.